Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula no Bet HaMidrash, ללמוד em português, Bet HaMidrash do Torah Metzion. Estamos de volta com a nossa aula de Parashat HaShavua. Semana passada, Parashat Vayera. Essa semana, Parashat Chayei Sarah. E Chayei Sarah, apesar que o nome da Parashá é nome Chayei Sarah, a vida de Sarah, sabemos que a Parashá ela começa logo com assunto que fala sobre o falecimento da Sarah, o morte da Sarah. Isso é um assunto que talvez vamos hoje falar um pouco sobre ele, mas a resposta que encontramos nos livros, por que o nome da Parashá é Parashat Chayei Sarah, e na verdade a Parashá começa com a morte da Sarah, a resposta é que tzadikim bemitatam kruim chaim. Daqui nós temos a prova que a vida verdadeira é a vida eterna, e não é a vida aqui no mundo. והיו חיי שרה, apesar que agora, exatamente agora ela, no início da parasha, Sara, Imenu, a nossa matriarca, ela morreu, ela faleceu, e sabemos o motivo que a Sara faleceu foi porque o Satã, o demônio, veio para ela e contou para ela que o marido dela, Avraham Avinu, levou o seu filho, o filho dele e o filho dela, o único filho, levou ele para fazer shritá, para literalmente para fazer Akedat Yitzhak, mas para matar ele. As palavras Akedat Yitzhak são palavras mais leves, mais bonitas, mas na prática, Abraão levou Yitzhak para matá-lo. Isso foi o mandamento que Hashem e a ordem que Hashem deu para ele. No final das contas, Hashem falou que isso foi só um teste de ver, ver o nível da emuná e da fé que Abraão tem, e realmente Abraão passou bem esse teste. E nós falamos aqui na semana passada que o fato que Abraão passou o teste tão bem, isso ajudou e ajuda até hoje para todos os seus descendentes de Abraão Avinu de passar bem. Nós passamos todos os testes que acontecem com Am Israel ao longo de milhares e milhares de anos, passamos bem todos os testes. Por quê? Porque Abraão, Avinu, nossa patriarca, ele teve esse mérito de passar os testes e colocar no DNA, no DNA de Am Israel, o poder de passar os testes. Desculpa que de vez em quando tem aqui um barulho, algum trabalho aqui, então de vez em quando aparece um barulho, tá bom? Então, é isso. Abraão Avinu passou o teste, mas lembrando de novo que o mandamento e a ordem que Hashem deu para Abraão foi de sim, levar Isaac e matá-lo. Não foi intenção de Hashem matar, mas aparentemente para Abraão, Hashem falou isso, Abraão foi, e no último segundo veio o Malach e falou para ele: Abraão, não precisa fazer isso, porque eu já vi que você yere Elohim, ou seja, que você tem Yirat Shamayim, tem temor divino, e não precisa fazer isso. E realmente Abraão não fez nada, e aí depois encontrou o cordeiro lá, e ele levou e fez, e falamos sobre isso na semana passada. Mas Sarah faleceu. E a Torá, ela chama Vayu Chayei Sarah, porque a Torá queria passar para nós essa mensagem, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, שהכל נהיה בדברו. A Torá queria passar para nós uma mensagem que a vida verdadeira, a nossa vida verdadeira não é a vida aqui no mundo. Aqui no mundo uma coisa, aqui é uma passagem, aqui é um corredor, como que diz a Mishnah no Pirkei Avot, Ética dos Pais, que העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. Este mundo, diz a Mishnah, é como um corredor perante o mundo vindouro. O mundo vindouro é o principal lugar. Aqui é um corredor. Esse corredor de... você não mede esse corredor com metros ou com quilômetros. É um corredor que você mede com anos. Quantos anos? 70, 80, 90 ou talvez 120 anos de corredor. Ok. Normalmente a gente mede corredor com distância, com metro. 2 metros, 5 metros, 20 metros de corredor muito grande.
30 metros corredor, 30 metros, mas que é isso? Muita coisa. Bom, um corredor, 2, 3, 5 metros de corredor já é muita coisa. Mas o corredor aqui, como a Mishnah fala, que aqui é um corredor de ימי שנותינו, דוד המלך falou, ימי שנותינו בהם 70 שנה, 70, אם מגבורות 80 שנה. Se a pessoa tem gvurot, forças, chega. Mas tem que lembrar sempre que a nossa vida verdadeira é o mundo verdadeiro, כן? עולם האמת. והיו חיי שרה, a vida da Sara, é o quê? Quando ela falece. Quando ela faleceu, depois que ela viveu aqui no mundo, quantos anos? 127 anos que Sarah viveu aqui no mundo, com mitzvot, com Torá, com comportamentos, com tudo que ela acompanhou Abraão Avinu, todos os mitzvot que ela fez, vida cheia de mitzvot. Aré a música que a gente canta todo Shabbat, depois de cantar Shalom Aleichem, temos a música famosa Eshet Chayil. Eshet Chayil Nimtza. Essa música está escrito que quem escreveu ela foi Avraham Avinu. Isso foi o discurso fúnebre que Avraham Avinu fez para Sarah. Quando Sarah faleceu, Avraham fez isso. Por quê? Ele falou para Sarah, Eshet Chayil Nimtza. Você, mulher tzadeket, com mitzvot, com maasim tovim, quem é como você? Quem vai encontrar uma mulher tão tzadeket, tão irat shamayim, tão tantas mitzvot? Falou sobre ela, olha as palavras lá como dá para traduzir, palavras tão bonitas que vamos escrever sobre a esposa dele. E agora, Hayei Sarah, depois que ela trabalhou aqui durante 127 anos, agora ela vai ter a vida dela lá em cima. E isso que a gente sempre fala sobre isso. Aqui no mundo, estamos aqui no mundo para trabalhar, para correr atrás. Teve uma história famosa de uma pessoa que ele começou a se aproximar e começou a cumprir Torah e Mitzvot. E ele veio para Rav Steinman. Rav Steinman é um tzadik muito grande. Tivemos o mérito de conhecer ele, de conversar com ele. E faleceu há 10 anos atrás. Ele faleceu, ele tinha 102 anos. Falei com ele muitas vezes, Baruch Hashem, muitos grupos que levamos daqui até o Rav, muito humilde, muito tzadik, muito grande. E tem uma história no livro que uma vez veio alguém e falou para o Rav que ele começou a cumprir Torá e mitzvot, Baruch Hashem. אז o Rav falou, oh, Baruch Hashem, כל הכבוד, parabéns, que Hashem ajude você, que você terá essa brachá, Bezrat Hashem, muito bom. A pessoa ficou tudo feliz que o Rav deu para ele a brachá, etc. Bom, depois ele olhou para o Rav, falou para o Rav, eu quero pedir do Rav uma brachá, que Hashem facilite a minha vida, que vai ser mais fácil para mim cumprir os mitzvot, que eu vou conseguir cumprir os mitzvot tudo com facilidade. Ele falou a palavra becalut, com facilidade. O que é um Rav? O que eu cumprir? O que eu vou fazer? Com facilidade. Mas o Rav olhou para ele e falou, você quer pedir facilidade? Você acha que nós estamos aqui no mundo para facilidade? Não. Aqui no mundo, estamos aqui para trabalhar, para correr atrás, para se esforçar, para ter desafios e conseguir conquistar, e conseguir vencer. Não é para ser fácil. Claro que a gente não procura desafios, claro que não. Mas, em geral, tem que ter que quanto mais você se esforça, quanto mais você se esforça, é isso que a gente quer de você. Quanto mais dificuldade que você encontra no caminho, eu acho que isso foi o assunto que nós falamos na semana passada. Se tem dificuldade no seu caminho, é o melhor sinal que você está num bom caminho. Sabe por quê? Porque o Yetzer Hara, o mau instinto, ele tenta atrapalhar você. Ele tenta atrapalhar. Porque se fosse uma coisa qualquer, não ia atrapalhar, pode fazer, não muda nada.
Mas quando uma coisa que tem dificuldade, é ele que coloca para você obstáculo no caminho, para não deixar você fazer. E você tem que saber isso. Então, você não pode pedir para mim, dá para você barrar para ser fácil. Claro, eu desejo para você para não ter muito desafio. Mas, em geral, quando vai ser alguns desafios no caminho, é um sinal que você está no bom caminho. E isso precisa ler essa mensagem para cada um de nós. Às vezes a gente começa alguma coisa, a gente quer cumprir alguma coisa, te encontra que tem dificuldades. Eu contei semana passada que a pessoa começou a cumprir mitzvah de tzedakah. E de repente encontrou dificuldades, e salário dele, amigo, olha só, vai, mais um pouco, mais um pouco. Hashem quer testar você se realmente você tem essa vontade de realmente de seguir o caminho dele, de seguir o caminho dele, e não só começar e ver se realmente você vai conseguir fazer tudo que você quer para a sua vida, certo? Não é só começar. Começar e vamos ver se você vai conseguir. Então, eh, falamos sobre isso na semana passada, demos alguns exemplos sobre isso, e é bom saber isso. É bom saber isso, que no final das contas, é o nosso trabalho diário que estamos passando esses momentos às vezes, desafios, às vezes, algumas dificuldades, e é, eu vou lembrar para vocês um assunto que não tem ligação direta com o assunto da Parashá, mas é bom de falar porque ver como que a visão da Torá sobre esse assunto, tá bom? Outra Parashá na Torá, a Parashá na Torá que fala sobre o assunto dos meraglim, dos espiões, que Moshe Rabbeinu mandou os espiões. Se lembra desse assunto? Falamos na época um shiur, um assunto sobre isso. Moshe Rabbeinu mandou os espiões para ver Israel e eles voltaram e falaram mal da terra de Israel, dos 12 espiões falaram mal, mas dos 12, 10 falaram mal e 2 falaram bem. Quem foram os dois? Os dois que falaram bem de Am Israel foi o Caleb e foi Yoshua. Yoshua bin Nun e Caleb ben Yefune. É a história famosa que está na Torá, os dois falaram bem. Eh, eh, a Torá, quando ela conta isso, a Torá conta para nós, o Passuk diz o seguinte: Ve'avdi Kalev, o meu servo Kalev, esse espião com o nome dele Kalev ben Yefune, Yan Ruach Acheret Haita Imo. Veio com ele outro espírito bom, positivo. Ele falou bem, ele não reclamou, não falou mal da terra de Israel, como todo mundo. Ele falou bem. Tá certo? Pessoal, tem um dos comentaristas da Torá, o nome dele é Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Lá em Parashat Shlach, Rabbi Chaim Ben Attar, ele faz uma pergunta. Por quê? Pessoal, por quê que a Torá, na hora de citar o nome de Caleb, que Hashem prometeu recompensa para ele, fala a Torá, Caleb Ben Yefune, ele teve outro espírito. Peraí, Yoshua Ben Nun também. Os dois não falaram bem. Caleb Ben Yefune e Yoshua Ben Nun, o famoso Yoshua Ben Nun, que depois, Yoshua Ben Nun, ele substituiu Moshe Rabbeinu. Ele continua com a Israel para Israel. E a Torá fala claramente que os dois falaram bem e os dois falaram mal. Certo? Aliás, e por isso que falaram mal de Am Israel, por isso ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Por conta disso, até que todos eles morreram, toda a geração, que o povo todo chorou com eles. Você lembra dessa história, Ron? O povo todo chorou com eles, com os espiões que falaram mal, que não queriam entrar em Israel. Você falou, vocês choraram? Vocês vão chorar para sempre. Quando foi? Foi na noite de Tisha B'Av, 9 de Av. Mas no final, vamos voltar. No final das contas, os dois falaram bem. Caleb Ben Yefune e Yoshua Ben Nun.
E na hora que a Torá cita essa, eu vou ler para vocês aqui, vou pegar o Chumash aqui para ler para vocês, tá bom? Vou ler para vocês aqui essa, essa paraxá, para, para ver esse passuco aqui. Vamos encontrar um passuco aqui. Um passuco, Parashat Shlach. Onde está esse passuco? Shlach, Parashat Shlach, a Torá, ela fala o seguinte, depois da história, a Torá conta que Faraó mau, e... כן. Fala a Torá o seguinte, opa, aqui, Parashat Shlach, no Chumash Bamidbar, no capítulo 14, versículo 24. Vavdi Caleb, mas, quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito diferente e me seguiu plenamente, então eu o trarei para a terra na qual ele lá chegou e seus descendentes os expulsarão. Bom, não. As Caleb ganhou esse mérito. Mas, mas na Torá, quando a gente vê essa história lá atrás na Torá, a Torá ela conta, que a Torá fala os dois, e fala a Torá para nós aqui, a Torá fala a Torá para nós aqui, quando a Torá conta essa história, tem, fala a Torá aqui, פסוק ו' ויהושע בן נון, יהושע, filho de Nun, e Caleb ben Jefune, que estavam entre eles falaram para o povo de Israel, falaram a toda a Assembleia de Israel, a terra que nós é uma terra muito, muito boa. Se Deus nos deseja, Ele nos trará para esta terra e dará para nós uma terra onde jorra leite e mel. Então, Caleb ben Jefune e Yoshua ben Nun, os dois falaram muito bem de Israel, da terra de Israel. Pergunta ao Achaim Akadosh, então por que lá na frente, quando Hashem fala, Caleb ben Jefune falou bem da terra de Israel, ele vai, peraí, cadê Yoshua? Yoshua também falou bem. Não tem recompensa? Responde ao Achaim Akadosh, precisa uma resposta incrível. Sabe a resposta dele? Diz o Achaim Akadosh Rabi Chaim Ben Atar, o motivo que Hashem não citou na Torá a recompensa de Yoshua e não ganhou recompensa igual Caleb é porque Yoshua lá atrás ele ganhou uma berachá de Moshe Rabbeinu. Antes dele sair para Israel, para espionar, Moshe Rabbeinu o chamou e Moshe Rabbeinu falou para ele, Yoshua, o seu nome é Oshea. Eu vou acrescentar no seu nome a letra Yud. E Oshea vai virar Yoshua. Sabe por quê? Para você poder ter a presença divina, nome de letra Yud, em nome de Hashem, no seu nome. Para você não pecar. Para você não errar. Diz o Haim Kadosh, então Yoshua Binun, que teve a berachá, a benção de Hashem, era muito mais fácil para ele se salvar desse pecado. Ele ganhou brachá, já tinha uma proteção. Mas Caleb ben Jefune, ele não teve esse privilégio. Não teve brachá. Não teve uma proteção. Caleb ben Jefune, ele foi lá em Eretz Israel, acabou. Foi na guerra. Foi com todo mundo, na guerra contra o Yetzer Hara. Vamos ver se você vai falar mal ou vai falar bem de Israel. Isso foi Caleb ben Jefune. E por isso, na hora de dar berachá, a Torá deu berachá para quem? Hashem deu berachá para quem? Para Caleb ben Jefune e não para Yoshua.
Yoshua, desculpa, você foi lá, você falou bem, mas você não teve o quê? O Yetzer Hara, o mau instinto. E perante Hashem, quem tem mérito maior perante Hashem, quem tem mérito maior, é só aquela pessoa que tem, tem Yetzer Hara, que tem conflito na semana que vem. E por isso o Caleb não ganhou essa. Yoshua Binu não ganhou barra. Yoshua, você não tem Yetzirah. Você tem bênção de Moshe Rabbeinu, tem proteção dele. E. Fazer o quê? Para você é fácil. Tá bom? Isso é o. Eu ouvi falar uma vez, um rabino falou uma metáfora para poder entender isso. Ele falou que tem, acontece, vamos supor, pegou um incêndio. Incêndio. Incêndio pegou um prédio muito grande, e aí, muito perigoso, pessoas correm para cá, para lá, tentam salvar. Bom, vem bombeiro, trabalho dele. Bom, o bombeiro lá, entra lá, o bombeiro tem as roupas deles, tem o equipamento todo, eles sabem entrar, como entrar, como fazer, trabalho todo, e estão muito bem protegidos para fazer o trabalho dele. Perigo de vida, muito perigoso. Uau, para salvar a vida, tem que ficar pronto, muito bom, muito bem vestido, muito bem protegido, muito bem. Bom, fiz um trabalho. Pessoal, uma pessoa que passou na rua, uma pessoa, um cidadão, passou na rua e viu o incêndio pegando lá o prédio. E ele, sabe, sentiu que, de instinto, pulou, entrou no prédio, subiu lá, começou a trabalhar e ajudou, pá, tirou alguém, tirou uma criança, uma senhora, tal, e salvou. Não, pessoal, a recompensa de quem é maior? O bombeiro ou esse cidadão? Desculpa, bombeiro, você realmente, muito bem, você fez o seu trabalho e você estava muito bem protegido. Olha esse cidadão, entrou com a roupa dele, com a camisa dentro do fogo e fez o trabalho e salvou as pessoas. A recompensa dele é maior. Olha o perigo que ele se colocou. Ele tem que ganhar um prêmio especial. Caleb, você tem prêmio especial porque você foi lá sem proteção nenhuma. E perante Hashem, quanto mais dificuldade a pessoa tem, quanto maior o desafio, a recompensa é maior. Então, Yoshua Binun quase não teve conflito, ele veio com proteção, com um bombeiro, proteção da bênção de Moshe Rabbeinu. Pessoal, a gente vai ver isso na semana que vem. Mesmo princípio, na semana que vem, na paraxá da semana que vem. A gente vai ver. A paraxá na semana que vem, Chayei Sarah, Tolud vai ser daqui a duas semanas. A paraxá daqui a 2 semanas, eu vou resumir para o assunto. A paraxá, ela fala sobre Yaakov. Yaakov saindo de Beersheba. Uma paraxá de Vayetze. Rashi fala, Rashi fala na paraxá, pessoal, é só para provar o nosso princípio que a gente fala aqui hoje. Rashi fala que quando Yaakov saiu de Beersheba, fala o seguinte, aí a escritura só tinha que escrever Yaakov foi para Haran. Por que falar da sua partida? Porque está escrito Yaakov saiu de Beersheba. Podia escrever que ele foi para Haran. Yaakov foi para Haran. Por que escrever que saiu? A Rashi responde, isso nos ensina que a saída de um tzadik, de um lugar, deixa uma marca. Tá certo? Pois durante o tempo em que o justo tzadik está na cidade, ele é a sua glória, ele é o seu esplendor, ele é a sua grandeza. Quando ele, o tzadik, o justo, sai de lá,
a sua glória vai embora, seu esplendor vai embora, a sua grandeza vai embora. Por isso está escrito a palavra vaietze, e saiu. Apesar que não importa para mim que ele saiu, importante para mim que ele foi. Para passar por você essa mensagem, esse princípio que o tzadik, ele é, quando ele sai, sai com ele a glória, o esplendor, a grandeza e tudo mais. Pessoal, a nossa pergunta é, tudo bem, Yaakov saiu da onde? De Beersheba. Por que saiu a glória? Por que saiu o esplendor? O pai dele, o Yitzhak, é o pai de Yaakov. Ele fica lá. Ele está lá em Beersheba. Ele não é tzadik como Yaakov, filho dele? Porque quando Yaakov sai, a glória sai com ele. O pai dele fica lá. O pai dele é um tzadik. Yitzhak. Yitzhak, daquele Yitzhak, filho de Abraão. É o pai de Yaakov. E ele está vivo ainda. Que Yaakov saiu, foi trabalhar e depois voltou para casa, encontrou com o pai. O pai está muito velho, mas está lá. É aquela história das bênçãos que Yitzhak deu para Yaakov e Esav, que pegou a barra de Esav e tal. Qual é a resposta? A resposta é que a glória saiu, que a glória ficou, sabe com quem? Só com Yaakov. Mas por quê? Yitzhak, não. Yitzhak era tzadik. Não tem dúvida. Mas Yitzhak, ele tem uma coisa que Yaakov é diferente. Yitzhak não tem mais Yetzer Hara, mau instinto. Não tem mais. Yitzhak não tem mais mau instinto. Sabe por quê? Yitzhak é cego. Yitzhak é cedo. Cego. Não consegue mais enxergar. Então não tem mais conflitos. Não tem mais desafios na vida. Dificuldades. Não tem mais. Então, ele é tzadik, Yitzhak, não tem dúvida. Mas a glória, a grandeza, que grandeza? A grandeza perante Hashem. Perante Hashem é quando você tem dificuldade e você consegue superar, aí você é um tzadik. Yaakov, Baruch Hashem, comparado com o pai dele, é jovem, comparado com o pai, então tem mau instinto, e ele tem uma guerra diária, o tempo todo, como todos nós, qualquer ser humano, contra o seu mau instinto. Quando ele sai, com ele sai a grandeza dele. Yitzhak não tem, mas tudo bem que é tzadik, mas perante Hashem, o tzadik grande, o verdadeiro, é aquele que consegue superar e passar os testes. Aquele que consegue sair para a rua assim, para trabalhar, para fazer, e mesmo assim consegue superar e não cair nos erros. Aquele que consegue entrar na reunião e não falar Lashon Hara de ninguém. Tá lá e consegue superar. É a grandeza perante Hashem. Passou o teste. Caleb passou o teste. Teve dificuldade, conseguiu passar. Baruch Hashem. Hashem falou para ele, a recompensa dele. Isso que é para... Pessoal, por isso eu falei, a gente falou tudo isso para falar, para voltar no assunto que começamos hoje, a aula de hoje. Começamos hoje que Sarah Imenu, que Sarah Imenu, que Sarah Imenu, ela passou os testes na vida dela, e agora, depois disso, agora veio o Rei Sarah. Aí Rei Sarah, a vida de Sarah Imenu. Por que a vida de Sarah?
Sai menos, tem aqui, sabe? Bom, pessoal, eu gostaria hoje, depois que falamos um pouco sobre essa parte da Parashá, eu queria dedicar mais alguns minutos para falar com vocês sobre outro assunto na Parashá da semana, tá bom? Outro assunto na Parashá da semana. E o assunto é o assunto, talvez talvez o principal assunto da Parashá da semana, ok? O principal assunto da Parashá, pessoal, é a história famosa de Rivka e Eliezer. A Torá nos conta aquela história bonita e famosa de Eliezer, o servo de Abraão Avinu, procurando um shidduch para o filho do seu patrão. Procurando um shidduch para o filho de Abraão Avinu. Isso fez o Eliezer, na parasha da semana. E realmente ele foi lá e procurou o Shidur, e ele foi lá e encontrou a Rivka. A história famosa, não vou detalhar muito, mas a história é que realmente ele encontrou, ele colocou, fez uma condição. Se a mulher vai falar para mim, eu vou dar água para você e também para seus camelos, אז falou Eliezer, é o sinal que ela tem essa midá, essa característica de chesed muito, muito forte e essa midá muito elevada dentro dela. Agora, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre esse assunto e falar sobre uma visão um pouco diferente. Na verdade, não é falar um pouco diferente, eu só queria explicar para vocês essa história de uma forma um pouco mais clara. Eu acho que essa história que a gente pensa, que a gente imagina o ocorrido lá na hora, é o que a gente aprendeu muitos anos atrás, quando éramos crianças pequenas, e a gente imagina uma menina pequena que corre lá e traz água para os camelos, e uma coisa que demorou muito rápido, deu para ele, bebeu, tal, 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 tal. Pessoal, tem que entender que esse episódio na Torá, essa história que a Torá conta, aconteceu ao longo de algumas horas, muitas horas. Nada foi muito rápido, nada foi assunto que aconteceu alguns minutos. Tá bom? Foi um assunto que a história da Rivka trazendo água para Eliezer beber e para os camelos dele beber, tá certo? Isso demorou horas e horas. Horas e horas. Pessoal, tem que entender que nessa época no mundo, as pessoas moravam lá no deserto, tudo deserto, ok? Não tinha torneiras como que temos hoje. Tinha poço de água. Poço. O poço está onde, pessoal? Se você pensa um pouquinho, o poço, ele pode estar somente no vale, não na montanha lá em cima. As pessoas moraram, viveram aonde? Em cima, na parte superior das montanhas. Nos vales, não tinha como morar lá, porque se chover, vai encher de água. As pessoas moraram em lugares mais altos, os lugares mais baixos não chegaram. O que chegou lá? Somente as águas. Quando choveu, quando choveu, encheu de água, lá onde? Lá nos vales. E aí lá cavavam os poços para poder pegar água depois. E às vezes você deveria descer, das pesquisas que a gente lê nos livros judaicos e não judaicos também, você descia às vezes dezenas e dezenas de degraus, tá bom? Para chegar até o poço. E isso está escrito na Parashá da semana claramente, tá? Eu vou ler na Torá. Vou ler na Torá para vocês, tá bom? O Passuco na Parashá da semana, ele fala claramente, o Passuco fala, não sei se vocês perceberam nessas palavras, agora a Torá fala, quando a Torá conta sobre essa história, da menina, da Rivka, trazendo algo para Eliezer, a Torá conta aqui, vou ler para vocês capítulo 24, versículo 19, certo? A Torá ela fala, vou ler para vocês, versículo 16, fala a Torá,
e a jovem, ela, Rivka, era extremamente formosa. Uma donzela não tocada por nenhum homem. A jovem desceu, fala a Torá, desceu e encheu seu cântaro e subiu. Desceu e subiu. Desceu para onde? Não, não, ela tem que descer, porque sem descer ela não vai ter água. Sem descer ela não vai ter água. Ela tem que descer dezenas e dezenas de escadas para poder chegar lá para poder ter água. Agora tem que lembrar, não tem tubos como que tem hoje em dia. Ela tem que descer com um balde para pegar água. E depois ela tem que subir com o balde e colocar em cima dela e subir. Ela enche o balde subindo tudo isso até em cima. No meio do caminho vai perder um pouco de água, não? Como é que ela fez isso? Quanto tempo tem que demorar até que uma menina pessoal traz água para Eliezer, seu pessoal que estava com ele, e também para os seus 10 camelos? Pessoal, quanto bebe um camelo, vocês sabem? Vocês sabem que um camelo que anda no deserto, ele pode beber por dia 180, talvez perto de 200 litros de água. 10 camelos, estamos falando de 2 toneladas de água. 2.000 litros de água. Quem traz essa água? Ah, sabe quem? Ela, Rivka. Mas quantas horas isso demora? Horas e horas e horas e horas. E a menina está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. E a Torá, ela conta para nós um passuco um pouco assustador. Assustador. Fala a Torá. Vou ler para vocês. Versículo 20. Versículo 20 fala a Torá. Ela se apressou, derramou seu cântaro no tanque e correu para o poço de novo para retirar água. Ela retirou para todos os seus camelos. Conta a Torá passuco assustador. O homem, quem é? Eliezer, que está testando ela, o homem permaneceu ali, surpreso com ela, em silêncio, esperando para determinar com certeza se Hashem havia feito sua jornada bem-sucedida ou não. Quem é? Eliezer. Eliezer. Eliezer está lá? Fica o quê? Olhando. Olhando o quê? Eliezer, desculpa perguntar, Eliezer. Você não pode ajudar ela? Você não pode ajudar a menina? Horas e horas. Ela está lá, trabalhando. Aliás, pessoal, alahicamente, pela lei judaica, a regra de ajudar para seu próximo, quando está passando um momento de dificuldade ou tal, carregar ou descarregar, tá certo? A Torá fala, azov ta'azov imo. Eu vou ler para vocês o passuco na Torá, no segundo livro da Torá. A Torá ela conta. Eu vou ler para vocês. É outro Rumash aqui. A Torá ela conta, no livro Shmot, Éxodo, no capítulo 23, a Torá ela conta o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui. Vou ler para vocês o passuco, vocês verem aqui. Como é que é alguma coisa que não dá para entender. Fala a Torá seguinte. Aonde é? Aqui. Aqui. Se você viu o jumento
de seu inimigo arriado sobre a sua carga, você pode se conter em ajudá-lo. Você deve ajudá-lo com ele. Com ele. Azov ta'azov imo. Com ele. Diz aqui Rashi, se ele trabalha, se ele faz trabalho, você ajuda ele. Mas desculpa, se ele, a pessoa, não quer ajudar, não quer trabalhar, mas eu vou trabalhar sozinho para você? Você vai ficar aqui do lado olhando para mim? Desculpa, é mínimo de respeito. Eliezer, olha só, tá consciente? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Você não pode me ajudar? Eu sou menina. Quantos anos ele tinha? É uma discussão. Não vou entrar nisso agora. Eliezer, você e seus servos e seu pessoal, homens fortes, você não pode me ajudar? Eu tenho que descer, subir, descer, subir, descer, subir. Fazer algo para seus camelos? Nem Eliezer imaginou que ele vai encontrar uma mulher tão tzadeket. Então, como dá para entender isso? Falei hoje para alguém que quando a Rivka ofereceu água, pessoal, a Eliezer falou o quê? Se ela vai oferecer água para mim e para os camelos, é um siman que ela é uma tzadeket. É um sinal, bom? Ó, e se ela oferecer só para mim, uma coisa. Mas se para mim e para os camelos, é um siman que é tzadeket. Isso, assim que Eliezer falou. Pessoal, o que que ela fez? A Torá conta. Ela falou o seguinte, meu patrão, pode beber, vou dar água para você. Depois que deu água para ele, depois ela falou para ele, agora eu vou dar para seus camelos. Por que que Rivka não falou logo para Eliezer, vou dar água para você e para seus camelos? Por que que falou, vou dar água para você? E depois que ele bebeu, depois... Rivka, ele era tão tzadeket. Ela pensou o seguinte, se eu vou oferecer água para ele, logo no início, vou dar água para você e para seus camelos, ele vai ficar com pena de mim. Não, não precisa dar para mim. Pode dar só para os camelos. Não quero dar muito trabalho para você. Não quero dar. De pena. Tanto trabalho você tem. Não, não precisa, não precisa. O que que ela fez? Ela falou o seguinte: Eliezer, vou dar para você. Foi lá, trouxe para ele. Depois que ele bebeu, agora que você bebeu, agora eu vou dar para os seus camelos. Então, ela fez alguns jeitos que ela fez aqui para não deixar Eliezer com alguma dúvida. Era tão tzadeket. E como falamos, apesar que talvez pode ser que ela estava isenta. É só para a gente entender um pouquinho, pessoal, o nível que a Torá contou essa história. Porque essa história é realmente história. Agora, pessoal, por quê? Porque quando Rivka, quando Eliezer, ele faz um teste para Rivka, para saber se ela tem essa característica de chesed, de bondade, ele entende que a nossa matriarca Rivka, que vai daqui a pouco dar luz, e vão nascer para ela quem? Yaakov, que é o nosso patriarca, começou os 12 tribos, para colocar no DNA de Am Israel essa característica de chesed, de bondade verdadeira, com amor, com carinho, com ahavá. Tem que ter uma quantidade de bondade na nossa na nossa matriarca de uma forma completamente exagerada. Completamente.
Não é só Hesed. Tem que ser Hesed, mas assim, Am Israel, ao longo das gerações, Hesed, 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 bondade e ajuda o tempo todo. Ajuda aqui, ajuda lá, tzedakah aqui, tzedakah lá, o tempo todo. O tempo todo. A gente viu isso agora, na guerra, em Gaza. Quantidade de Hesed, de Am Israel, que deram para os soldados, esperaram nas ruas, deram para eles comida, para as milhares e milhares de famílias que saíram quando começaram a jogar os mísseis lá em Gaza. E lá no norte, milhares de famílias saíram fugindo do norte. Não tinha hotéis para receber eles. O pessoal é simples. Milhares de famílias abriram as casas deles e deram os quartos para pessoas que nunca viram na vida. Eu sei de alguém da minha família. Abriu a casa dele para receber alguém sem conhecer. Não conheceu. É uma família do norte. Não tem onde estar. Não tem. Hotéis, tudo lotado, tudo cheio. Porque o pessoal de Gaza também saiu. Milhares de famílias. Depois de 6 de outubro. E aí depois começou no Líbano, no norte. Não tem mais onde colocar. Vamos morar onde? Na rua? Famílias com crianças. Não. É na minha casa. Quanto tempo? Um dia, 2 dias? Não. Pessoal, 8 meses. Um ano na casa de alguém. Com comida, não conheço ele. Dá para acreditar? Esse Hesed veio de onde? Hesed exagerado. Da onde? Rivka. Rivka. Rivka colocou no DNA para a eternidade. E para a eternidade. Uma menina pequena que faz isso. Isso é Am Israel. Tomara que Bezrat Hashem a gente vai continuar e aprender dos midot, das características dos nossos patriarcas e matriarcas, tudo que eles passaram para nós, esses midot, esses comportamentos vão trazer muita brachá e muita simcha para a nossa vida. E que, se Deus quiser, teremos a Geulah, a redenção completa de Am Israel. Bimera biyameinu. Amém ve amém.